Aplauda mais uma vez o nosso Jesus, amém? Aleluia. Amém? Quem vai morar no céu? As crianças que vão morar no céu, vem aqui para a gente orar. Amém? Os juniores, a Lenita chegou. Hoje não vamos ter juniores, tá? Só as crianças, os kids. Já vamos chamar também hoje, é o Gilvan, né? Chamar o Gilvan, estar aqui. Neto, pode orar? Amém. Quem quer abençoar essas crianças nessa noite, estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela vida de cada criança que está aqui, Senhor. Que o Senhor venha dar saúde a cada uma delas, dar, Senhor, obediência, dar discernimento do Teu Espírito Santo, e que elas venham crescer, Pai, nos Teus caminhos cada dia mais, obedientes aos papais, às mamães, e fiéis ao Senhor. Dê um bom momento agora na salinha, que eles venham aprender aquilo que o Senhor tem para elas nessa noite, e que o inimigo não roube essa palavra da mente deles, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Paz, queridos, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Bem-vindo aí o casal que estava viajando, seu Coutinho, né, estava lá para o norte do país, viajando, mas chegou bem, graças a Deus. Irmãos, como nós temos conversado com os irmãos, estamos trazendo de volta alguns assuntos importantes, que temos revisto alguns assuntos que são base de ensino nosso, né, a importância desses ensinos que nós temos, inclusive passado pelos irmãos no módulo, e coube a mim trazer a palavra sobre vincular-se, submeter-se. A última vez que nós falamos sobre a importância do vínculo, o que é vínculo, né? Falamos da questão dos irmãos, a via de duas mãos, né? Da igreja que abraça, quem chega, e da pessoa também que se chega se deixasse abraçado, querer fazer parte. Mas quando a gente fala sobre a questão de submeter-se, é uma questão complicada de falar, porque hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade com essa questão de entendimento a respeito do que é submeter e por que submeter. Mas é bíblico, e é importante a gente entender a importância de nós nos submetermos, quando, como e a quem submeter. E é um exercício. A sujeição, a submissão é um exercício. É um exercício de humildade. E como nós, homens, por natureza, somos orgulhosos, é difícil a gente fazer isso, né? Se submeter. Mas nós temos um modelo de submissão. Chama-se Jesus de Nazaré, né? Mesmo sendo Deus, não se usurpou o ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, assumando a forma de servo, e como servo se tornou maldito de Deus, sendo obediente ao Pai até a morte de cruz. Esse é o nosso modelo. E eu queria convidar você a abrir aí sua Bíblia, ou pegar o seu aplicativo, né? E abrir-se em Mateus capítulo 11, versículo 29, versículo 30.
Mateus, eu vou ler na RA, Mateus 11, 29 e 30. Irmãos, como é um tema, né, nós vamos usar não a pregação expositiva, mas vamos usar a palavra mais temática, e a gente vai ver alguns textos na Bíblia hoje, tá bom? E vou tentar explicar a importância da submissão e também a importância da submissão, como ela deve ser exercida, e a importância de quem exerce a posição de autoridade e como deve exercer. Porque se tem alguém que submete, tem alguém que tem autoridade. Porque quando Deus dá autoridade para alguém, Ele também diz como essa autoridade deve ser exercida, de que forma, de que maneira deve ser. Só dar um exemplo para vocês aqui. Quando Deus institui os juízes lá no Antigo Testamento, Deus proíbe que ele receba presente, propina. Cuidado com os presentes. O juiz não pode receber presente. Por quê? Porque o próprio texto de Provérbios diz que os presentes, eles corrompem o coração. Então, quando um juiz, por exemplo, hoje tem uma parte, né, que é parente de alguém, e ele vai julgar um parente seu, ele tem que se dizer que eu não posso julgar, porque é meu parente, né? Existe interesse. Então, existe uma ética por detrás de quem exerce autoridade, né? E as pessoas entenderem que essa pessoa que exerce autoridade construída por Deus, precisa cumprir, andar dentro de uma ética, e aqui também dentro dos princípios morais pelos quais Deus nos conduz a exercer a autoridade, a fim de que as pessoas que estão debaixo de autoridade e andem debaixo de sujeição, andem em paz. Tenha paz para andar e tranquilidade debaixo dessa autoridade que está sobre a vida dela. Caso contrário, vira uma coisa horrível, né, dentro da sociedade. Vamos lá. Olha o que Jesus disse, né? Ele disse assim: tomai sobre vós o meu jugo. Nós já aprendemos sobre o que é jugo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, uma coisa que a gente aprende, que o jugo de Jesus e o fardo, se está pesado, não é de Jesus. Se o fardo está pesado, se o jugo está pesado, não vem do Senhor, porque o dele é leve e suave, é tranquilo, é em paz. E se submeter debaixo dessa autoridade de Jesus, esse exercício é tranquilo, não é conflituoso, é tranquilo. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é tranquilo, é leve e é suave. Às vezes as pessoas só vão entender a leveza e a suavidade depois que ela toma o fardo e o jugo de Jesus. Porque às vezes até teme tomar o fardo e o jugo de Jesus para poder caminhar. Vou dar um exemplo para você, prático, que já aconteceu. Há muito tempo atrás, uma pessoa nos procurou e ela disse que quando era adolescente tinha se envolvido com uma pessoa que ela não devia. Há muitos anos atrás isso. Ela era solteira e o homem era casado, morava em outro estado, não morava aqui. E desse relacionamento extraconjugal da outra parte, e dessa adolescente, era uma adolescente, ela engravidou. E secretamente ela cometeu um aborto, assassinou o próprio filho. E conversando conosco, a gente chegou para ela, entendemos
Olha o princípio de autoridade. Quando a filha está dentro da casa do pai, os filhos estão dentro da casa dos pais, eles estão debaixo da autoridade dos pais. Então precisa submeter a autoridade. Vou fazer uma pergunta: qual é o pai que permite uma filha ou um filho andar num caminho desse? Vai toda contra o princípio moral, bíblico, e contra o princípio da família. E quando isso acontece, ela fere a autoridade dos pais e entra em dívida. Peca contra Deus e contra o seu próprio pai. E nessa conversa com essa jovem senhora, ela falou assim: você precisa conversar com seu pai, com sua mãe, e pedir perdão a eles pela sua rebelião. Você se rebelou contra a autoridade, contra os seus pais, contra a sua família. Você feriu princípios. Você matou o neto dele. Você nem sabe se eles iam aceitar essa situação, o neto, né? A situação não em si, mas o neto. E ela entendeu, porque aquilo era um peso que ela carregava. Essa pessoa entendeu. E a gente conversou, ela disse: não, eu vou pedir perdão aos meus pais. Eu vou procurar meus pais e vou pedir perdão a eles. Passou uns 4 meses, porque a gente dá o caminho de Deus, mas não força ninguém. Que é outra coisa, irmãos. A pessoa precisa entender e ela precisa querer. Porque a libertação, quem vai ser livre é ela. E ela precisa querer se submeter à autoridade da palavra de Deus. Nem sou eu. Eu dou um caminho de restituição, de restauração, que é outra coisa que a gente vai aprender aqui, vai voltar nesse assunto: restituir a honra que foi tirada. Ela tirou a honra. Quando é pecado de honra, não tem outro jeito, a gente precisa pedir perdão, um cancelamento da dívida adquirida. Não tem outra coisa a ser feita. E depois de 4 meses, e aí, deu tudo certo? Começou a paz. Ela falou para a gente que não tinha conseguido. Eu perguntei para ela: quer ajuda? Ela falou: quero, queria que você fosse comigo. Nós, eu e minha esposa, no caso, ela já era casada, a situação aconteceu antes de casar, de conhecer o marido, enfim. E nós fomos para a cruz junto. Nós chegamos lá, no momento, com a família, introduzimos a conversa, e ela pediu perdão aos pais. Os pais abraçaram, choraram junto e se perdoaram. Quando terminou aquele momento, nós fizemos uma pergunta assim para ela: como você está? Ela disse: leve. Tirei uma casa, uma carreta, um peso enorme de cima de mim. Jesus, meu fardo é leve. Pesado estava antes, quando ela fez o caminho de restauração, se submeteu à palavra, restaurou, restituiu, ela ficou leve. Porque pesado é carregar um peso na consciência de pecado cometido e não confessado e não restaurado. Então o fardo de Jesus é leve. Agora, para fazer isso, é um exercício de humildade, de humilhação, porque precisa ir lá se humilhar e pedir perdão. Precisa ir lá se humilhar: eu errei contra você, pequei contra o céu e contra ti, como filho pródigo. E vai lá e pede o quê? Perdão. E a nossa grande dificuldade é se submeter à palavra, confiar em Jesus, que o jugo e o fardo dele é leve, e nos submetemos e tirarmos esse peso de cima da gente, de se humilhar. Mas como é difícil para o ser humano querer se humilhar. Precisa ter um coração rendido, precisa crer em Cristo, crer em Jesus, ter um coração voltado para o Senhor, para nós nos humilharmos
e sermos livres, nos submetendo a Ele e a Sua palavra. Jesus era humilde, irmãos, porque Ele se submetia. A Bíblia diz assim, e manso, Lucas capítulo 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado. A palavra guiado aí, grega, é ago, ou seja, levado consigo. Ele foi levado, conduzido, guiado pelo mesmo Espírito Santo no deserto. Ser capaz de aceitar ser conduzido por outro igual a você, porque Jesus é um como igual ao Espírito Santo. Amém? Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade. O Espírito Santo é a terceira. Então, um como igual ao outro, se submeter, ser conduzido pelo outro. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, conduzido por um igual a Ele. E aí é outra nossa dificuldade: aceitar ser conduzido por um outro igual a gente. Mas Jesus tranquilamente se submeteu ao Espírito Santo, se deixou ser conduzido por Ele ao deserto. E nós sabemos o que aconteceu lá. Ele foi tentado por Satanás. Ele resistiu o diabo, e o diabo fugirá de vós. Mas o texto que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Outro texto que fala da questão de nós nos sujeitarmos a Deus. Infelizmente tem gente se sujeitando ao diabo e apagando o Espírito Santo, que é outra coisa que a gente vê nesses dias de hoje. Se sujeitando a fazer a vontade de Satanás e apagando a voz do Espírito Santo no seu interior. Como alguém que pega uma vela acesa e não fale mais comigo, não quero te ouvir. Irmãos, Jesus era humilde porque não revidava e nem ameaçava. Nós temos a história no Antigo Testamento de um profeta que foi chamado de calvo. Uns 40 meninos, sabe? Os meninos chamaram ele de careca. E ele apelou os meninos que chamaram ele de careca. Ah, vai, careca! O profeta ficou irado, amaldiçoou os meninos. Veio uma ursa e matou eles. Não mexe com o profeta. Eliseu. Irmãos, mas Jesus, quando ele era provocado, ele não revidava. Olha o texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 a 23, também na RA. Ele diz assim: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir seus passos. Repita comigo: deixando-nos. Que o texto é deixando-vos. Eu estou falando deixando-nos porque se aplica a nós, tá? Deixando-nos o exemplo para ser seguido. Ele deixou o exemplo para a gente seguir seus passos. E diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou na sua boca. Dolo é maldade, premeditada, calculada. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Sabe o que é isso? Alguém te ofender e você não revidar?
É humildade. Porque quando alguém nos ofende, a nossa grande tentação ou reação é o quê? Revidar. Nós somos vingativos. Não aceitamos desaforo. Ou você não aprendeu quando era pequeno não levar desaforo para casa? Alguém nos chegou e disse assim: não traga desaforo, não leva desaforo para casa. Ou alguém disse: não leva desaforo para casa. Alguém já disse isso para você? Não. Pois é. Esse ensino está errado. Esse ensino está errado. Eu também ouvi isso. Jesus levava os desaforos com ele, nem para casa, e nem ficava. Levava os desaforos. E você vai ler as Escrituras, quando você lê os Evangelhos, você vê o tanto de desaforo que Jesus sofreu. O último dele foi na cruz. Desce-te, não salvou os outros. Por que você não salva você mesmo? Mas ele sabia quem era. Então ele não precisava se defender. Então ele não revidava como traz. Quando maltratado, não fazia ameaça. É Deus sendo maltratado, irmãos. Irmãos, as pessoas não tinham noção de quem estava falando. Se alguém podia dizer: você sabe com quem você está falando? Esse é Jesus. E nunca fez isso. Sabe que uma pessoa tranquila na posição de autoridade? É Deus, irmãos. Ele é Deus. Ele é Deus sendo maltratado e não fazendo ameaça. Mas se entregava àquele que julga retamente. Então o que Jesus fazia? Se entregava para o Pai, tranquilamente. Por isso, irmãos, Ele é o nosso modelo de humildade, de submissão e sujeição. Agora eu quero perguntar para vocês: a quem eu devo me submeter? E fica uma pergunta, né? Tá bom, eu entendi, Jesus é o modelo de submissão, submeteu, eu entendo que isso é bíblico, a submissão é algo bíblico, mas a quem eu devo essa submissão? Em primeiro lugar, nós devemos submissão a Deus, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá. Então a primeira pessoa que eu devo me sujeitar é a Deus. Quando eu me sujeito a Deus? Quando eu me submeto à sua palavra. Mas Giovanni, se a pessoa não quer submeter à palavra de Deus, então eu não se sujeito a Deus. Deus obriga alguém a submeter a Ele? De jeito nenhum. Queria que pegasse o texto do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 48, João capítulo 12, versículo 48. Jesus nunca obrigou ninguém a se submeter à sua palavra. Olha o que ele disse: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras. Então quem rejeita Jesus, rejeita também a palavra de Jesus. Não tem como você querer Jesus e não querer a sua palavra. Tá certo? Eu quero Jesus, mas não quero a sua palavra. Não existe isso. Jesus e a sua palavra, podemos dizer que é a mesma pessoa. Tá certo? Então, quem rejeita, ele assim, não recebe a minha palavra, eu não julgo. Tem quem o julgue. Quem vai julgar? A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último. Tá bom, a pessoa pode ficar e permanecer na posição de rebeldia, mas no final vai ter um julgamento. Fique tranquilo. Você pode não se submeter à palavra a sua vida inteira, mas no final você vai ser julgado. Por quem? Pela palavra.
Irmãos, as pessoas, Deus sempre deixou as pessoas livres para se submeter a Ele ou não. Só que tem um detalhe: se a pessoa quer se rebelar contra a autoridade dele, precisa saber que ela vai assumir as suas consequências. Porque se é obrigado? Não. Mas tem consequência? Tem. Se você assumir a consequência, está de boa, como diria o outro. Então aguenta as consequências. Vou dar um exemplo para você. Se você ler o livro de Apocalipse, também Isaías capítulo 14, Ezequiel 27, 28, fala sobre Satanás, sobre Lúcifer. E o livro de Apocalipse deixa mais detalhada como foi que ele se rebelou no céu. Ele levou consigo uma terça parte dos anjos. Deus enviou Miguel, junto com os anjos, expulsou esses anjos rebeldes do céu e foram precipitados aqui na terra. Ok? O que aconteceu? Um belo dia, Satanás se achou muito belo e quis o lugar de Deus. Vou colocar o meu trono nas alturas e serei como o Altíssimo. Aonde o Altíssimo disse que ele podia fazer isso? A minha glória eu não dou para ninguém, diz a palavra. Mas tu quer? Mas isso não é para você. Deus disse para ele o quê? Não. Mas eu quero a força. E deu ruim, como diz aqui o ditado popular. Deus não teve nenhum trabalho, mandou só um arcanjo, junto com os outros anjos. E, irmãos, e Satanás, Vou explicar uma coisa para você. Não foi só Lúcifer que foi rebelde. 1/3 dos anjos se rebelaram. Porque os outros não são inocentes. Eu caí na conversa e o Lúcifer me enganou. Não teve engano não, é anjo, está tratando de anjo. Eles decidiram, junto com ele, se rebelar, querer tirar Deus do seu trono. A criatura querendo tirar o Criador do trono, do governo, do lugar de autoridade, não submeter a autoridade do dono de todas as coisas, do Criador. Pois aquele que cria é capaz de tirar a vida. É uma loucura uma coisa dessa. Mas esse desatino foi cometido. E o que Deus fez? Mandou ele embora. Aqui no meu reino você não fica. Deus não tolera rebelião. Deus não aceita, não tolera. Você quer ser rebelde? Tranquilo, assuma as consequências. Não foi diferente com Adão. Deus chega para Adão e disse: olha, tudo aqui é seu, só não pode comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. E o Adão decidiu fazer o que ele quis, se rebelar contra a autoridade do próprio Criador. Deus fez o quê? Aqui no meu reino, no meu jardim, você não fica. Você quer fazer o que você quer, você quer andar segundo a sua vontade, sem se submeter a mim, você pode fazer, mas não aqui no meu reino. É em outro lugar. E o homem foi tirado, perdeu, saiu da presença de Deus. Foi destituído da glória de Deus. Perdeu. Então toda rebelião tem suas consequências. Então todos nós, irmãos, querendo ou não, a humanidade inteira, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, todo ser vivente, e todo ser que respira, e todos os seres espirituais estão debaixo da autoridade de Deus. E o que a palavra diz, sujeitai-vos, pois, a Deus.
Resiste o diabo, que quer te fazer independente, e ele vai fugir de vocês. No reino das trevas é fácil viver, porque basta você fazer o que você quer. No reino das trevas você pode tudo, tá bom? A palavra também nos diz que nós devemos respeitar e nos submeter às autoridades. Romanos 13, versículo 1 e versículo 1 e 2, assim: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores. Sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. O que é autoridade? É um posto. O que é autoridade? A autoridade não é uma pessoa. A autoridade é um posto, uma posição que se ocupa. Por exemplo, a presidência da República é uma autoridade. Os homens entram e saem. Quando sai é um civil como outro qualquer. Mas quando ele está lá é a posição de autoridade. Assim como os deputados, os senadores, os juízes, que uma hora aposenta e não é mais autoridade. Mas enquanto está investido daquela autoridade constituída, autoridade legal, é autoridade constituída, e nós devemos estar sujeitos a essas autoridades. E quem se rebela contra a autoridade constituída, corre o risco de levar uma voz de prisão. O senhor esteja preso. O que é? Você se voltou contra a autoridade, desacato à autoridade. Então, a autoridade constituída, nós devemos nos submeter. Tem um outro texto que diz, Efésios 5, 21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. A quem eu devo me sujeitar? Uns no temor do... Deixa eu tentar dar um pouquinho de luz sobre essa questão de uns aos outros no temor do Senhor. Porque você vê que logo depois do capítulo 5, versículo 21, vem falando sobre a mulher submeter. Versículo 23 vai falar sobre a submissão da mulher ao marido. Mas o texto começa a falar: sujeitamos uns aos outros. Deixa eu explicar para você. No temor de Cristo. Então, por temor a Cristo e a sua palavra, eu devo me submeter um ao outro. E aqui, irmão, o texto não diz se é mulher ou se é homem. Porque se eu andar errado lá em casa, e minha mulher me confrontar com a palavra, e me mostrar que eu estou errado, eu preciso fazer o quê? Me submeter. Porque não é a Verônica, é a palavra que ela está trazendo. Entende? Se minha mulher me vê gritando dentro de casa, eu lá, uma situação, me perdi, me exasperei, enfim. Aí ela chega e diz assim: o que está acontecendo? Não sabe que a Bíblia diz que longe de vós toda a gritaria. Está gritando por quê? Você não está vendo que você pecou? E eu vou fazer o quê? Chegar para assim: submeta-se, mulher, cala a boca, teu lugar é de submissão. Ih, rapaz, se eu fizer isso, eu vou ter que me ver com o pai dela. Mas não é com o seu João, não. É com o pai dela. Que vai dizer: tu está doido, cara? Tua mulher está te ajudando, está se perdendo, pecando contra mim, ela está te abençoando, te ajudando. E você não está submetendo a minha autoridade, que vem às vezes através da esposa. Porque a autoridade é a palavra. Nesse aqui, uns aos outros, não tem se é homem, se é mulher. Não tem se é pastor,
ou se é uma ovelha. É uns aos outros. Eu estou errado, irmão. Ó, se humilha. Está errado? Se humilha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está errado, não, você não tem como se defender. Então vai se humilhando e pedindo perdão. Uns aos outros. Simples. E com a mulher também não é diferente. Eu estou falando aqui de homem dentro de casa, uns aos outros, que às vezes o marido ou o irmão chega e fala, ó, está errado. E a pessoa fica com raiva e dificuldade de submeter, mas essa pessoa, pai, está trazendo a palavra de Deus, recebe. Imagina o pai, e o filho vê o pai mentindo, ou a mãe mentindo. E chega e diz para o pai e para a mãe assim, ô mãe, precisa ter coragem, não precisa? Precisa ter coragem, né? Ô pai, ô mãe, fala com o senhor, senhora. Aquela história, o senhor mentiu, a senhora mentiu. A senhora sabe que a história não é essa. A senhora mentiu. E mentira é? A senhora sempre me ensinou que mentira é pecado. A senhora pecou. E a senhora já me ensinou que quando eu minto, eu preciso ir lá na pessoa, esclarecer a mentira, pedir perdão e esclarecer a mentira. E esse caminho que cabe para mim, cabe para a senhora e para o senhor também. É teu irmão em Cristo. Teu filho como teu irmão em Cristo te abençoando. E aí você vai fazer o quê? Se você tem que ir lá e submeter a palavra no temor de Cristo, dizer, ele está certo, eu vou agora, meu filho, me perdoe, e eu vou agora acertar essa situação. Uns aos outros. A quem eu devo me submeter? A Deus, já falei, às autoridades, uns aos outros, às nossas lideranças. Olha o que o texto de 1 Tessalonicenses e Hebreus 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, diz assim, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Trabalham, presidem. Quem preside está numa posição de autoridade, de governo. Como é que você vai governar alguém que não se submete ao governo? É melhor arrumar um outro governo. Digo para você, se você não está satisfeito com o governo do presidente da nação, e está revoltado, você pode até não gostar, mas tem que se submeter. Caso contrário, vai morar em outro país. Tem que fazer. Ele está na posição, é a autoridade. Você pode até não gostar. Nós temos que nos submeter. Se não quer se submeter, vai morar em outro lugar. Vai morar em Portugal, vai morar na Espanha, vai morar, enfim, em outro país, no Paraguai, na Argentina. Vai morar em outro canto. Porque aqui tem uma pessoa que está à presidência e ele é a autoridade. Gostando a gente ou não. O país é dividido, nessa questão está polarizado, tá, mas os que não gostaram da eleição não têm o que fazer, a não ser se submeter. A liderança é assim, e vos admoesta, tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Hebreus 13, 17 diz assim, obedecei os vossos guias, sede submisso para com eles, pois velam por vossas almas, ou por vossa alma, com quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A igreja, irmãos, também tem quem presida, tem aqueles que
que guiam, né? Os pastores. Pastor é aquele que guia, que conduz o rebanho. E a palavra diz: sede submisso para com eles, né? Porque velam, oram, intercedem por vossa alma, como quem deve prestar contas, porque o rebanho não é nosso. Vocês pertencem a Deus, não são propriedade nossa. Vocês pertencem a Deus. Então o nosso cuidado é como quem vai prestar conta ao dono de vocês, que é o próprio Senhor. Mas é difícil conduzir alguém que não aceita a condução. E o que fazer? Irmão, se não aceita a condução, é melhor arrumar um outro lugar para congregar. É duro, difícil falar isso. E eu não gostaria de falar isso. Mas é uma verdade. É melhor você estar sendo conduzido por um grupo de pastores que você confia e se submete à sua condução, do que você estar numa congregação e se rebelando contra as autoridades. Vou dar um exemplo para você. Uma vez eu conheci uma pessoa, numa conversa com ela, muito tempo atrás também, e ela disse que estava revoltada, estava desviada, porque ela congregava num lugar onde não se permitia cortar o cabelo, a mulher. Alguém já deve saber mais ou menos de que comunidade eu estou falando. E eu disse assim para ela: por que você não procurou uma comunidade? Aí ela cortou o cabelo, e quando o pastor lá da congregação que ela estava viu, disciplinou a irmã, porque no estatuto deles não era permitido, e se fizesse, sofria uma sanção, e ela sofreu uma sanção disciplinar, e aí se perdeu, se revoltou, se rebelou, entrou por um caminho totalmente errado. Eu disse assim: por que você não procurou um lugar, uma congregação, que tem tantas por aí, que permite que corte o cabelo? E não foi para pastor, não concordo com esse uso e costume aqui, da mulher não poder cortar o cabelo, então eu vou procurar um lugar, uma congregação, que me permite, me dar essa liberdade de cortar o cabelo, porque eu não vejo que isso deve ser dessa maneira. Simples. Teria ido em paz, numa boa. O pastor disse: tá bom, minha filha, vai em paz, é com Deus, que Deus abençoe você, vai lá procurar uma congregação que te permite, mas se você quiser ficar aqui não pode, entende? Aqui não pode. Então é melhor você estar num lugar onde você aceita a condução, do que você estar num lugar e ficar se rebelando contra a condução. Porque aí que Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Porque a pessoa, em vez de juntar, faz espalhar. Porque as pessoas que estão insatisfeitas, elas falam e contaminam os outros que às vezes estão em paz, estão bem, tranquilos. É assim, Ivan? Eu vou te mostrar na Bíblia um exemplo bíblico para você. Se vocês lembram da situação que Deus se entristeceu com o povo de Israel durante o tempo da peregrinação no deserto, teve uma hora que um grupo de estrangeiros começaram a reclamar do maná. Saudade dos belões, né, dos alhos poró, e foi falando dos legumes, do alho, e foi falando. Se você botar aí melões aí, você vai achar o texto. E o que aconteceu? Eles começaram a murmurar, e os judeus entraram na pilha, e começaram a murmurar também. Deus se mandou uma praga. Isso entristeceu a Deus, porque a murmuração, ela contamina o coração. Entendeu? Então, é melhor, né? Ou você fique tranquilo, na sua, na boa. Chega, se você não concorda, chega para as autoridades e diga: eu não concordo com isso. Porque aqui, irmãos, a gente é aberto, tá? O presbitério é aberto para ouvir os irmãos. Os presbíteros, os pastores são abertos para ouvir os irmãos, aquilo que os irmãos têm a dizer. A gente ouve numa boa, sem nenhum problema.
E se de tudo você achar que, né, não tem como, né, você submeter, vai em paz, em nome de Jesus. Mas não contamina o restante, né, com a murmuração, com a rebeldia, com o motim, porque vira motim. Vira motim. Eu ouvi uma coisa do Franco, ele me disse uma coisa. Difícil falar essas coisas, né, irmão? Está difícil para mim falar aqui, imagino vocês estão me ouvindo. Mas é verdade. Eu ouvi uma coisa uma vez do Franco, e ele me disse assim: Gilvan, Franco é meu pastor. Um pecado grave de um líder não destrói uma igreja. E não, Franco? Não. Um escândalo não destrói. Dá um abatimento na igreja? Dá. Mas não destrói. Mas o fermento de malícia, de maldade, a fofoca, destrói. A fofoca destrói. Sabe a história da raposa que fica falando na cabeça do frango? Contra o galo que dizia: não saiam do galinheiro, porque lá fora, se vocês saírem daqui, vocês vão morrer. E a raposa falando na cabeça do frango disse: esse galho é autoritário, esse galho é mandão, ninguém pode fazer nada aí, aqui fora tem toda uma vida para você viver, e ele não quer deixar vocês saberem o que tem aqui fora, ele é mandão, olha como ele é autoritário. E quando alguém queria sair do galinheiro, o galo diz: não, saia que lá fora é perigoso, lá ele está oprimindo vocês, olha essa opressão que ele está fazendo. De repente as galinhas, o frango começou a fazer uma revolta no galinheiro, e um belo dia as galinhas fugiram do galinheiro. Quem estava lá fora esperando? A raposa. E ele diz uma coisa muito interessante, meu pastor diz uma coisa muito interessante, ele disse: o muro, Gilvan, o muro que te impede, que te limita, é o mesmo que te protege. O muro que me impede, que me limita, é o mesmo que me dá proteção. Então, submeta as vossas lideranças, obedecei, para que seja feita com alegria. Quando nós falamos no início, irmãos, da questão da autoridade, Deus diz como a gente deve pastorear, como a gente deve presidir a igreja, como a gente deve presidir o rebanho. Eu vou dizer para vocês, o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, quando Deus dá autoridade e coloca alguém para presidir, Ele diz como deve ser feito. E o texto deixa claro: sem constrangimento, espontaneamente, sem ganância, de boa vontade, não como dominadores. A gente não é dono. Eu não sou dono de ninguém. E não exerço domínio sobre ninguém. Os irmãos são livres. Os irmãos são livres. Os irmãos são livres para estar entre nós. São livres para ir. E são livres para voltar. São livres. A gente não domina. As coisas da vida das pessoas não tem que ser feito do nosso jeito. Nós estamos aqui para instruir na palavra, admoestar na palavra, mas não para dominar. Você é dono, você não pode fazer isso porque eu não quero. Imagina. Isso não é autoridade, isso é domínio. Vou dar um exemplo de dominação. Tem um discípulo que diz assim: estou de férias, vou viajar, quero viajar com a minha família. E aí o líder lá chega assim: não vai não. Por quê? Porque eu não tenho paz. Como é que é? Não, você não vai não.
Por quê? Não estou com paz. Para com isso. Isso é dominação. Praticamente está dizendo assim, é porque eu não quero. Isso é dominação, irmãos. Uma coisa é pedir conselho. Seu irmão está com a vida em dia, não deve nada para ninguém, está de férias com a família, vai com Deus passear. Vai, seja abençoado, vai curtir suas férias, vai passear, vai viajar, vai sair. Mas tem gente que age, vou dar um exemplo de dominação. A Ângela não está aqui porque a neném está doentinha. Está aqui, né? Está vendo aqui. Há um tempo atrás a gente distribuía cestas de verduras aqui no DVO. Fazia um trabalho. E um belo dia a gente distribuía, atendíamos e chegamos a atender 156 famílias, se a minha memória não me trai. 152 ou 156 famílias. Em torno de 10 quilos cada cesto de alimento toda semana. 1,5 tonelada de alimento sendo distribuído. E a gente atendia todo mundo na comunidade. Quem viesse, quem a gente tivesse condições de ajudar, a gente ajudava. Tinha um cadastro, né, que a gente ajudava as pessoas. E de repente uma senhora, uma irmã, ela recebia da cesta que a gente dava, e ela sumiu. E aí a Ângela encontrou ela na rua, olha, a senhora vinha aqui toda semana, a senhora sumiu, o que foi que houve? Meu pastor proibiu de eu receber a cesta. Proibiu? Proibiu. Mas ele está lhe ajudando? Não. O que é isso, irmãos? Isso é dominação. Isso é dominação. Sabe? Isso não se faz. A palavra está dizendo assim, não como dominadores dos que vos foram confiados. Irmãos, a gente preside, a gente governa, a gente pastoreia a igreja com o maior temor. Por quê? Porque vocês foram nos confiados. É Deus que confiou a vida de vocês para a gente. Imagine, irmãos, Deus confiou a vida de vocês para a gente. E como é que a gente faz isso? Com temor e tremor. Porque a gente vai prestar conta para o dono. E tornando-vos modelo para o rebanho. É assim que se preside a igreja. É assim que se governa a igreja. E Deus diz, se sair disso aqui, vai prestar conta, vai ouvir o Pai dando mais correções. Por isso que a gente anda aí com hoje 4 pastores. Por quê? Porque um guarda o outro, para que ninguém se exceda. Um vigia o outro, um ajuda e coopera o outro. O bom de pastorear junto, né, além de um guardar o outro, quando vem a correção, um não apanha sozinho. Quando vem a correção, né, você não apanha sozinho. Mas é por isso, eu preciso também de pessoas que me guardem. Nós precisamos de uns dos outros. Isso não, isso está errado. Não, a palavra, isso aqui não, isso aqui sim. Sabe, um guardando e protegendo o outro. Temendo a Deus. A quem eu devo obedecer? A quem eu devo, né, sujeitar a minha vida? O texto de Efésios 5, 22, e eu vou ler esse texto para vocês, diz que a esposa ao marido. E pensa num negócio difícil. Da esposa entender que ela deve submeter a vida dela ao marido. Mas eu quero mostrar aqui
ao marido, porque quando Deus diz assim, marido, a tua mulher vai se submeter a você, mas também Deus diz como o marido deve proceder para com essa esposa, porque senão vai também se tornar uma pessoa que vai exercer a dominação. Não é dominação, entendeu? Olha o texto, marido, amai a vossa mulher. Como é que é o exercício da autoridade do marido? Diga comigo, em amor. Como é como modelo do rebanho, o pastor, o marido é em amor, amando a vossa mulher. E eu quero parar nesse ponto aqui, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja. Como eu devo amar a minha esposa? Como Cristo amou e a si mesmo se entregou a Deus por ela. É assim que eu devo amar a minha esposa, essa mulher que deve submeter a minha autoridade. Ela precisa ver o meu amor por ela, o meu cuidado por ela. Como você já perguntou para a tua esposa como você está hoje? E às vezes eu vou falar uma coisa aqui para o marido, escute. A gente sabe que deve amar como Cristo amou a igreja. Esse amor é sacrificial. Mas já perguntou para a tua mulher o que é amor para ela? Já perguntou para ela, amor, diga para mim, o que é amor para você? 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer o que é amor. Mas já perguntou para a tua esposa? Às vezes, você tem filhos pequenos. Às vezes, amor para a esposa é você ficar uma noite com teu filho no colo, deixar ela dormir. Não, eu não quero que você me dê flores, não quero que você me dê bombom, não quero que você me leve para passear, eu não quero viajar, não quero nada. Só quero que você fique uma noite com as crianças para eu poder dormir. Às vezes é uma coisa simples. E você precisa, pode ser outra coisa, estou dando um exemplo. Você precisa perguntar para ela entender, para você entender como essa pessoa que a gente não tem, irmãos, nós homens, vou dizer uma coisa para vocês, irmãs, tem misericórdia da gente, a gente não tem bola de cristal, a gente não adivinha, então eu pergunto, é mais fácil perguntar, porque às vezes a mulher quer que o marido adivinhe, olha, ele não vai adivinhar, ajuda essa alma que vive com você, fale para ele, porque ele não vai, olha, se tem alguém que não percebe as coisas, é homem. Homem não é muito sensitivo, não percebe muito, não tem essa percepção, entendeu? Então ele precisa de ajuda, então deixa claro para ele, né? Deixa claro para ele. Eu vou abrir um negócio aqui para vocês, meio da minha esposa. Eu sempre gostei de fazer carinho na cabeça. Sempre, fui acostumado, pequeno, a receber carinho na cabeça, e para mim era bom demais. Eu chegava, né? Um cafunézinho na cabeça, era menino, chegava, ficava mole. Gostava de um carinho na cabeça. E achava que minha mulher gostava também. Mas na cabeça dela parece que tinha um amplificador. Eu falei, eu colocava na cabeça dela, parece que, sabe, que o som estava no último volume? E ela detestava, ela dizia, eu não gosto disso. Eu falei, e agora? Não sei. Como fazer um carinho, um cafunézinho na minha esposa? Não posso, porque ela não gosta desse negócio. E como ficou complicado. Aí eu fui descobrir, mas tem pouco tempo que eu descobri isso. Olha, que eu tenho 36 anos de casado. E o que ela gosta de massagem nos pés.
Aí eu pergunto para ela, você quer uma massagenzinha nos seus pés? Você entendeu? Né? Perguntar. E assim ela se sente o quê? Amada. Senta aqui, mulher, no sofá. Eu vou sentar aqui, bota teus pés aqui, pega um óleozinho lá e faz uma massagenzinha nos pés dela, ela vai amar. Sabe, marido amando a sua. Aí eu te fazer uma pergunta, depois de uma massagem nos pés, você pede assim, amor, pega uma água para mim, ela não vai pegar? Vai, na boa. Sem reclamar, eu vou lá pegar para você, meus pés não estão mais doendo. Ela vai ter dificuldade. Mas se a gente quiser na brutalidade, vai ser opressão. Vai oprimida. Sem querer, se sentindo usada. Sabe, irmãos, como alguém que está sendo, não é submissa, é subjugada. Continuando falando sobre a questão da submissão. E eu estou tentando ir para o final aqui, irmãos. Estou terminando. Filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Obedece. Se sujeita aos seus pais. A Bíblia diz que é justo. Então, o filho não tem opção de não obedecer. Então, eu devo obedecer. Porque dentro de casa também tem autoridade. Já viu que em todo canto, em todas as esferas da sociedade, até nesse micro célula da sociedade, que é a família, tem autoridade? Tem pai, tem mãe, tem filhos. Tem autoridade dentro da casa e da família. E, como a gente já falou, nem até mesmo na igreja, como em todos os ramos da sociedade, tem autoridade. E a igreja, ela tem os seus presbíteros e seus diáconos, que são autoridades no meio da igreja. Então é necessário, tem as características do bispo, como ele deve ser, dos diáconos também, irrepreensível, sóbrio, temperante, modesto, hospitaleiro, porque não é qualquer um, irmãos. Para presidir a igreja de Deus e para cooperar com a igreja de Deus, o que Deus olha no ser humano, no homem, é o caráter dele. Olha só como a Bíblia fala a respeito do episcopo, do bispo. Primeiro, ele é irrepreensível. Sabe o que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que quando erra, ela mesma se corrige. Ela erra, ela mesma vai lá e se corrige. Ela mesma vai lá e pede perdão. Olha, me perdoe. Não é uma pessoa que não erra. Ela erra, ela mesma pede perdão. Esposo de uma mulher temperante, é um cara equilibrado. Não é um cara que vive se perdendo, exasperando por aí. Sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Essas são características de alguém que deve presidir a igreja de Deus. Tem que ser uma pessoa temperada, não pode ser uma pessoa desequilibrada. Uma pessoa desequilibrada não pode presidir a igreja de Deus, não pode. Deus não deixa, não permite. Está no lugar errado. Não pode ser desequilibrado. Porque imagina, você ouve um monte de questão. E se a pessoa for desequilibrar, viver desequilibrando, vai ficar difícil. Os diáconos também precisa ser respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de sorte da ganância. Ok? A quem mais eu devo me submeter? Aos mais velhos. Infelizmente, nossa sociedade tem perdido esses valores do respeito aos mais velhos. Isso se dá muitas vezes aos pais que não ensinam os filhos em casa, porque são os pais que ensinam esses valores para os seus filhos, a respeitar os mais velhos. Quando Pedro escreve a carta, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 5, assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos.
Os mais velhos. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. As nossas crianças, elas precisam respeitar os irmãos, mas o adulto. Está ali a criança ali pendurada naquele lugar ali, né? E o pai está lá dentro, não está vendo. Eu não posso fazer de conta que eu não estou vendo, porque a responsabilidade, nossas crianças são responsabilidade nossa. E não é porque é o meu filho que eu vou deixar ele cair lá embaixo e sofrer um acidente. Então tem que chegar lá e dizer, menino, sai daí. E o menino tem que fazer o quê? Tu não é meu pai. Já viu o menino responder dessa maneira? Tu não manda em mim, tu não é meu pai. E às vezes a gente vai falar com o pai e o pai acha ruim. Olha, eu fui falar com teu filho, ele correndo perigo lá de cair, ele me respondeu mal. Disse que eu não era o pai dele. Rapaz, se eu fizesse um negócio desse quando eu era pequeno, rapaz do céu, eu estava enrolado. Estava não, Alberto? Se o teu vizinho fosse lá queixar para o teu pai que tu respondeu mal ele, seu Antônio, pegava o cinturão, vem cá que eu vou te ensinar como é que se faz para responder o mais velho. Mas os pais de hoje, parece que acham bonito um negócio desse. Aí você vê os professores das escolas públicas, e eu acho que particulares também, tudo baixado, com depressão. Porque os meninos, os professores da escola pública hoje têm que usar apito para ver se os meninos quietos. Porque vai falar com o menino, não respeita. Tem umas escolas que tem militarizada, né? Que ajuda. Vai lá, vai conversar com o sargento, vai. Vai ali conversar com ele. Porque não respeita. Mas o problema está em casa. E às vezes o pai é chamado, vai na escola porque é uma situação grave que precisa ensinar para o filho, e o pai quer defender o filho. Aí fica uma sociedade doente, que não respeita o mais velho. Mas isso é um princípio bíblico. Respeita o mais velho. Respeita o mais velho. Se submete lá aos mais velhos. Sai daí, menino. Sim, senhor. Vou sair agora. Vou sair daqui agora. Ensina. Quando os irmãos falam com você, às vezes o diácono, né? O diácono, às vezes, as pessoas têm o diácono como chato, né? E os irmãos da recepção, lá vem o chatão. Porque vê os meninos na correria, se machucando, dando cabeçada em ponta de mesa, se pendurando, tem que chegar lá e dizer, menino, não faz isso, não mexe na tomada, você vai levar um choque aí. E os meninos, muitas vezes, não querem se submeter. Está errado. Então, eu quero dizer para você, ensina, chega para o teu filho assim, quando os irmãos adultos falarem com você, ou um adulto falar com você, obedeça. Se você não concordar, depois vem falar comigo. Mas na hora você faz o quê? Obedeça. É bíblico. Aí a gente sai dessa situação, não é assim. O que nós temos? Uma sociedade doente. Doente. Sem valores. Então, irmãos, quero concluir com você. A sujeição é uma prática na vida dos discípulos. É uma expressão de humildade e ela estava presente na vida de Jesus. A pessoa que não se sujeita aos ensinos de Jesus, ou seja, ela não é ensinável, não é um discípulo. E a igreja, bem como a sua liderança, não tem o que fazer na vida de uma pessoa que não se submete aos ensinos de Jesus. Não tem o que fazer, não é discípulo. A sujeição é sempre a Jesus e a sua palavra. E não se trata de um capricho humano. A sujeição também ela não é cega. Pelo contrário,
Quem se submete sabe a quem, por que está se submetendo. Todas as organizações sociais têm suas regras, e aqueles que fazem parte dela são obrigados a segui-las, as regras da sociedade, mesmo que muitas vezes coercitivamente. E a comunidade eclesiástica também, ela tem como suas organizações sua forma de viver, seus princípios morais. Nascemos e vivemos e vamos morrer obedecendo autoridades. É assim. Você chegou nesse mundo, já tinha autoridade, já a sociedade era assim. Você vai embora, ela vai continuar do mesmo jeito. Obedecer e submeter-se a Deus é um grande privilégio, pois somos seus filhos amados. E viver em família, em sua família, que é uma família amorosa e honrada, é uma grande honra e um grande privilégio. Às vezes o muro que nos impede, também é o mesmo que nos protege e nos guarda. Amém? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus e nos ajude a andar sujeito à sua autoridade, à sua palavra, a sermos discípulos de Jesus, amados e fiéis aos seus princípios. Amém? Queria que você, nesse momento onde você está, curvasse a sua cabeça, eu quero orar com você. Talvez você esteja nesse momento passando aí por alguns conflitos internos. Eu sei que não é fácil. A submissão, ela é um exercício de humildade. Mas eu quero orar com você, para que o Senhor nos ajude a andarmos sujeitos a Ele, a fazermos a sua vontade, a seguirmos os seus ensinos, bem como a sua palavra, a não sermos rebeldes contra Ele, mas sermos submissos como Jesus foi. Assim queremos ser, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos submetermos aos Teus ensinos, à Tua palavra. O homem caído, Senhor, enfrenta essa guerra interna, a dificuldade de se submeter. Nos ajuda a vencermos o nosso ego, nos ajuda a gente vencer a nós mesmos, o nosso orgulho, e a submetermos o nosso orgulho à Tua autoridade, a autoridade da Tua palavra, sabendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Ajuda-nos a aprendermos, a experimentarmos o Teu fardo leve e o Teu jugo suave, a andarmos de acordo com a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vencermos a nossa própria carne. Oh Pai, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fortalece o nosso coração, fortalece o nosso espírito, Senhor, para andarmos segundo o Teu bom querer, o Teu bom princípio. Nos ajuda, Senhor, a sermos discípulos Teus, sujeitos e submissos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe
em nome de Jesus. Carol Rosa, palavra. Amém. Queríamos dar as boas-vindas aos visitantes. Quem nos visita hoje? Levanta a mão. A Josi, o Matson, Rodrigo e Juliana. Quem estiver pertinho deles aí, dá um abraço, um beijo, para que eles possam voltar na semana que vem. Amém? Sejam bem-vindos. Tem mais algum visitante? Todas as sextas-feiras temos reunião de oração aqui às 20 horas. Não percam. Temos também os grupos caseiros, né? Se você não faz parte de um grupo caseiro, encontra algum líder, né? Para que vocês possam fazer parte. É muito bom, está fazendo um estudo e muito bom, né? Quem está fazendo gosta. Próximo sábado, dia 4, às 17 horas, reunião de professores aqui. E o próximo domingo, às 17 horas, tem treinamento para os novos diáconos e recepção, tá? Aqui também. Agora, tem alguém que faz aniversário essa semana? Se tiver, levanta a mão. Alguém que faz aniversário? Alguém lembra que faz? Não? Amém. Queria convidar aqui o Alberto para estar orando pelos enfermos que alguns irmãos não estão aqui presentes, né? Estão em casa e tem algumas pessoas também que estão em hospitais e para a gente estar orando por esses irmãos. Amém? A gente tem a Lia que está com uma virose, mãe da Evelyn. Evelyn era para estar ministrando do louvor hoje, mas teve que levar a mãe para o hospital, está com dengue. A dengue tem atacado muita gente. Vitória também está com dengue. Dona Fátima e Érica está com gripe, o Guilherme também. Magno não está aqui junto com a gente hoje. Enfim, a gente tem muita gente aí afetada por essa mudança climática aí, por esse monte de enfermidades. Mas a gente sabe que o nome de Jesus é maior do que qualquer enfermidade. Não é verdade? Vamos ficar de pé mais um pouquinho, a gente vai orar e logo depois a gente vai estar concluindo esse nosso tempo aqui. Bom? Feche os teus olhos aí e concorda em oração comigo aqui, que a gente vai colocar diante do Senhor nesse momento. Pai, nós nos reunimos como igreja do Senhor e, Pai, o Senhor deu autoridade para a tua igreja, Deus, e o Senhor ainda diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. E, Pai, essa autoridade veio sobre nós, ó Deus, e nós podemos repreender as enfermidades, se nós queremos fazer isso. Queremos pedir, Pai, no nome de Jesus, nós citamos os nossos irmãos, tem outros que estão aqui nesse momento conosco, tem outros que não foram citados, que não falaram, Pai, mas que o Senhor sabe, o Senhor conhece. Pai, e nós queremos, no nome de Jesus, declarar cura sobre a vida dos teus filhos, Pai. Age com poder, Pai. Age com graça, Deus, com misericórdia. Levanta os teus filhos do leito e restabelece a saúde deles plenamente, e que em todas essas coisas o nome do Senhor seja glorificado. Nos guarda aqui, todos nós que estamos, guarda, Deus, o nosso físico, guarda a nossa alma. Nós somos uma sociedade, Pai, que nesses últimos tempos tem sofrido muito com doenças da alma, com depressão, com estresse, ó Deus, síndrome do pânico, ó Deus, crises que parece que a pessoa está tendo um ataque cardíaco, quando a gente vai ver, são doenças da alma. O Senhor, ó Deus, é poderoso para curar, o Senhor é poderoso para libertar, e nós queremos colocar, ó Deus, os teus filhos diante do Senhor e rogar, Pai, age com poder, com misericórdia e com graça, dando saúde plena a cada um de nós aqui. Nós queremos colocar isso diante do Senhor, Pai. E queremos também pedir, Pai, que o Senhor nos guarde nessa semana, que o Senhor guarde as nossas mentes e os nossos corações no Senhor. Não deixe, ó Deus, que o inimigo, ó Deus, tire da nossa mente a palavra que foi semeada, mas que, ó Deus, ela gere fé no nosso coração
e que nós caminhemos em sujeição, em submissão, Pai, uns aos outros, como a Tua palavra diz, Pai, e ao Senhor e a Tua palavra, Deus, acima de tudo. Louvado seja o Teu nome por esse tempo aqui. Queremos pedir que o Senhor receba tudo que nós fizemos, porque fizemos para o Senhor, Pai. Então recebe para o Senhor, Deus, como aroma agradável nas Tuas narinas, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com essa igreja que se reúne aqui, nesse local, Pai, e com todo Israel do Senhor espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém? Vamos aproveitar, assim como Danilo colocou aqui na hora do louvor, dá um abraço naquele que você não pôde cumprimentar, tá bom? Aproveita para estar junto com os irmãos. Tenha uma semana abençoada.